Marco Negrão é nosso convidado de hoje. Vamos conversar sobre os cuidados com o corpo e com o espírito. No Momento Espírita, veremos a mensagem Um pouco de sol no escuro do quarto. O corpo físico é máquina que a divindade nos deu para que pudéssemos, ao longo de mais ou menos tempo, nos desenvolver como espíritos, trabalhar em prol da nossa evolução. Nosso corpo é essa morada do espírito, por isso é um templo. E todo templo é sagrado e deve ser tratado sagradamente. Por isso, Jesus destacou a necessidade de cuidar do corpo e do espírito. Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Marco Negrão sobre a necessidade dos cuidados com o corpo e com o espírito. Mãe é um pouco de sol no escuro do quarto. Disse certa vez um poeta inspirado a homenagear essa figura inigualável que o Criador escolheu para nos receber na terra. Ainda há tanta escuridão nos quartos de nossa alma, que qualquer pouco de sol faz verdadeira clareira de esperança. São tantas incertezas, tantos medos, tantos ódios, tantos vícios numa meia-noite, que parece congelada no relógio. O tempo da escuridão parece que passa lento, ou não passa. Alguns desistem de tudo, mas depois descobrem que é impossível fugir de si mesmos. E o breu continua. Mas Deus não deseja a escuridão. Aliás, para Ele, ela é apenas a luz que ainda não é, o vir a ser lumen. Por isso enviou ao mundo as mães, suaves raios de sol na escuridão de nossas vidas. O amor da mãe verdadeira, é o mais próximo que encontramos do amor do Criador. Por isso é tão luminescente. Em primeiro lugar, Ele recebe, Ele acolhe, quem quer que seja, sem julgar, sem questionar, sem medir esforços. Esse amor sustenta, não desampara, cuida, olha, amamenta, protege. Mais tarde, orienta, educa, direciona, ensina. Muitas vezes socorre, atende, ampara. E enquanto vai fazendo isso, sem pedir nada em troca, vai mostrando ao mundo como se deve amar. O raio de sol, além de iluminar, vai provocando em cada um a vontade de ser luz, como se nos lembrasse que somos feitos para brilhar, ou feitos para amar. Quem passa pela experiência da maternidade jamais é a mesma. Tem a oportunidade de viver o amor num grau absolutamente encantador. Muitos ódios de séculos se desfazem através da maternidade bem atendida. Mágoas milenares perdem forças dia após dia, mediante a envergadura moral desse tipo de amar. Um amar que não tem volta, que jamais se esquece. Mesmo vivendo diversas vidas, você sempre irá se lembrar desta, que é hoje, sua dedicada mãe. São amores que ficam gravados nas telas da alma, como a pintura dos grandes artistas, das quais jamais se esquece. São fotografias que tiramos com o coração e colecionamos através dos séculos. E quanto mais álbuns de mães nós temos, mais gratos somos à vida, ao Criador. Mãe é um pouco de sol no escuro do quarto. E quem não abraça essa missão com a seriedade e paixão que ela merece, perde chance inestimável de existência.
perde a oportunidade de servir ao mundo como Cristo tão bem serviu, sem interesses próprios, sem egoísmo, sem orgulho algum. Carregar alguém nos braços enquanto esse alguém ainda não sabe caminhar é gesto grandioso, é gesto divino, é simbólico também. Simboliza o amor daquele que é maior carregando o menor, não o desmerecendo, não o humilhando, mas o promovendo, e depois, a seu tempo, ensinando-o a andar por si só. Jesus fez isso conosco. Jesus é o irmão mais velho, ao mesmo tempo, pai e mãe, pela experiência e pela segurança que transmite. Ele ainda está conosco e sorri emocionado toda vez que percebe a grandeza do amor no coração de uma mãezinha do mundo. Um pouco de sol no escuro do quarto é o título desta mensagem que está no volume 28. Inúmeras outras mensagens estão no site momento.com.br. Cuidados com o corpo e com o espírito é o assunto sobre o qual vamos conversar com Marco Negrão, palestrante espírita da cidade de Curitiba. Olá, Marco, é uma grande satisfação para nós ter você no programa hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Nós vamos conversar hoje sobre a importância dos cuidados para com o corpo e para com o espírito. Como que ocorrem as doenças na visão espírita? A Organização Mundial de Saúde define como saúde não apenas a ausência de doenças, mas o estado completo do bem-estar físico, mental e social, no qual o ser está inserido nessas relações com o meio ambiente onde ele vive, na sociedade, nas relações com as pessoas. Então a doença é essa falta de perturbação, né, em relação à saúde. E essas doenças ocorrem em duas áreas específicas, evidentemente que nós não estamos falando aqui das doenças do ponto de vista médico, porque não temos competência para falar sobre esse assunto. Mas na nossa visão, as doenças elas têm duas grandes áreas, né? A primeira delas são as doenças estruturais. São as doenças de origem genética que estão ligadas aos mecanismos retificadores da vida. E as doenças funcionais, que são aquelas que como nós lidamos com o nosso corpo. Então, dependendo de como você atua em relação às suas atividades, como você cuida do teu corpo, você desenvolve doenças que elas não têm nada a ver com doenças de fundo expiatório, de fundo provacional, né? Nós vamos verificando então que as doenças, muitas delas são oriundas da maneira como nós cuidamos do nosso corpo. Esse instrumento que Deus nos deu para nós avançarmos no caminho da perfeição. E tem como nós sabermos por que adoecemos? A doença, quando ela ocorre, ela está em função de como nós cuidamos do nosso corpo. Então, se eu sou uma pessoa nervosa, eu desarmonizo o meu organismo e eu vou desenvolvendo determinadas toxinas no meu organismo, e isso vai fazendo com que o meu mundo íntimo vá tendo desequilíbrios. E aí é que a gente desenvolve essas doenças. Então nós temos que tomar muito cuidado com o nosso comportamento, com a nossa vida, como nós nos relacionamos, porque nós podemos adquirir doenças que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos um comportamento diferente. E quais seriam, então, os mecanismos de contenção das doenças? Nós temos os mecanismos de contenção da doença, olhando pelo lado das doenças estruturais, existem mecanismos retificadores. As doenças que são chamadas estruturais no sentido de resultado de vidas anteriores, nós podemos perceber que existem algumas finalidades nessas retificações. A primeira delas, cada um segundo suas obras, as leis de causa e efeito.
são leis que nós transgredimos ao longo da nossa vida espiritual, né? Na nossa trajetória como espíritos, e que nós vamos tirando da lei aquilo que nós, pelas nossas inobservações, pelos nossos erros do passado, nós vamos então sofrer nessas doenças estruturais o resultado dessas leis chamadas leis de causa e efeito. Existe uma outra finalidade dos mecanismos de retificação nas doenças estruturais, que são os chamados mecanismos de contenção, onde a espiritualidade, tentando nos ajudar para que a gente possa dar um passo à frente em relação àqueles desvios que nós tivemos no passado, são coisas que são colocadas no nosso caminho para que a gente possa, de uma maneira ou de outra, ressarcir esses erros. Vou dar um exemplo muito simples e que devemos entender realmente como exemplos. Por exemplo, uma pessoa que nasça com uma dificuldade no fígado, possivelmente é alguém que tenha, numa existência anterior, descambado pelo vício do alcoolismo. Então, numa existência posterior, a espiritualidade amiga que nos ampara na preparação da nossa reencarnação, a gente pode vir com uma dificuldade naquela área para ver se a gente possa superar aquele problema. Quando a gente lê no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, quando André Luiz está ali dentro do departamento das reencarnações, ele vê uma situação dessa, quando um determinado espírito que vai reencarnar apresenta o seu programa ao coordenador daquele departamento e é definido, e esse espírito ele define como uma alternativa para superar uma situação que tenha sido um problema para ele no passado, virá com um problema na perna, né? Virá com um defeito na perna. E aquilo o espírito coloca naquele momento dizendo que aquilo será uma lembrança de como ele não deve escorregar por aquele caminho do passado em que ele vivenciou. É muito interessante o capítulo 12 do Missionário da Luz. As estatísticas têm demonstrado que uma das maiores causas de tentativas de suicídio é a depressão. É isso mesmo, Marco? A leitura que nós fazemos, e isso são números da Organização Mundial de Saúde, que estudei há um tempo atrás, mostra que 5% da população mundial sofre os efeitos da depressão. De 15% a 20% da população mundial está a caminho de desenvolver a depressão se não mudar o seu comportamento. A sociedade hoje é uma sociedade que consome, é uma sociedade que exige que as pessoas tenham determinados comportamentos. E a pessoa, quando ela não atinge esse nível, ela se frustra. E isso pode levar à depressão. Então é importante que nós todos possamos olhar as nossas vidas e avaliarmos aquilo que realmente é importante para nós. Em se falando em estatísticas, há estatísticas de que o suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo. Além disso, a doutrina espírita nos fala, nos orienta de que há suicídio indireto. Como acontece o suicídio indireto? O suicídio indireto ele está ligado àquele segundo aspecto que eu coloquei, das doenças estruturais e das doenças funcionais. As doenças funcionais são aquelas como eu me relaciono com o corpo. Então, se eu não cuido bem do meu corpo, se eu sou uma pessoa nervosa que vou imprimindo no meu organismo toxinas, se eu sou uma pessoa orgulhosa, se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa que não consegue conter as minhas reações, eu vou desenvolvendo dentro do meu organismo esses desequilíbrios e que vai me levar a desenvolvimento de doenças. E a depressão, como foi dita, ela está muito ligada às frustrações. Então a sociedade exige que nós tenhamos as pessoas que se entregam a essa realidade e acabam procurando atender às suas expectativas de ter sempre mais, sempre mais, sempre mais. E quando elas não atingem esses objetivos, elas se frustram. E aí muitas vezes a fuga desta frustração, infelizmente, acaba sendo o suicídio. Muitas pessoas que, mesmo sendo aconselhadas por médicos que devem parar de fumar, outras que devem parar com os alcoólicos, continuam e acabam contraindo doenças
que fazem com que desencarnem mais cedo. Isto seria também, Marco, um suicídio indireto? Isso é um suicídio indireto. Quando nós estudamos, quando nós lemos Nosso Lar, em que André Luiz está descrevendo a sua realidade no mundo espiritual, quando ele já atendido, né, no Nosso Lar, ele é levado a tratamento lá no Nosso Lar, o Dr. Henrique de Luna, que é o médico que o atende, começa a fazer uma consulta médica com ele. E ele, descrevendo a sua realidade, André Luiz descrevendo a sua realidade, ele diz que no momento em que ele estava naquela situação que é descrita no início do livro, que mostra o local, um local escuro, com pessoas gritando, ele ouvia falar suicida. E aí ele não entendia por quê, porque ele dizia, eu não tirei a minha vida. Né? E o Dr. Henrique de Luna vai conversando com ele e mostra que o motivo da desencarnação dele, que tinha sido uma oclusão intestinal, havia sido em função do seu comportamento na mocidade, ligado a álcool, ligado a sexo e ligado até a uma série de outras realidades que ele coloca como uma pessoa extremamente temperamental, uma pessoa extremamente egoísta. Então tudo isso foi criando no seu organismo condições para que houvesse aquele desfecho. E aí o Dr. Henrique de Luna diz, sim, você cometeu um suicídio indireto. Não de uma forma, no sentido de você tirar a tua própria vida numa ação específica, mas através de ações do dia a dia, que a gente muitas vezes não dá atenção. Eu só tomo um aperitivo durante o almoço, mas sabemos lá o motivo pelo qual nós não temos o desenvolvimento daquele alcoolismo naquele momento, ou nós tivemos contenções. Quem sabe naquele momento eu estou apertando um gatilho que vai fazer com que eu tenha essa dificuldade novamente. Para a gente ter uma ideia, as estatísticas mostram que no século XXI, 1 bilhão de pessoas morrerão por doenças ligadas ao cigarro. E eu não preciso passar por isso. Eu sendo um fumante, posso desenvolver um câncer. Esse câncer, ele não estava programado na minha vida do ponto de vista provacional ou expiatório. Mas através do meu comportamento, eu acabo inserindo essa condição na minha trajetória e, evidentemente, o cigarro, com todos os seus malefícios, vai me levar a desenvolver doenças. E se eu vier a desencarnar em função desta situação, eu serei considerado um suicídio indireto, porque eu agredi o meu organismo, eu agredi esse instrumento que Deus me deu para avançar na senda do bem. E eu agredi, eu desperdicei uma oportunidade. E eu sempre digo que é muito importante que a gente avalie, que a gente reflita sobre isso, porque quando será a próxima vez que nós reencarnaremos? Num mundo em que existem bilhões de seres, no mundo físico e no mundo espiritual, aguardando o momento de reencarnar. E nós vivemos num planeta de provas e expiações. Esse planeta e nós, no nosso estágio evolutivo, espíritos imperfeitos, necessitamos ainda vivenciar experiências físicas. E quando será a minha próxima oportunidade para dar mais um passo para frente no sentido da evolução espiritual? A gente tem que pensar nisso. André Luiz, espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos fala sobre os espíritos completistas. O que são espíritos completistas? Nesse mesmo livro, Missionários da Luz, André Luiz, ele, naquele momento que ele está vivenciando aquela realidade ali no departamento das reencarnações, ele ouve em algum momento espíritos falarem sobre completistas. E ele pergunta então ao espírito coordenador daquele trabalho o que era um completista. E o espírito diz, não com essas palavras evidentemente, mas no sentido de que são aqueles espíritos que ao assumirem os seus compromissos reencarnatórios, aqui quando estão ali naquele departamento reprogramando, planejando as suas existências, as suas próximas existências, assumindo compromissos, sendo assessorados por aqueles espíritos que nos ajudam, eles fecham então esse compromisso e reencarnam. Quando retornam, que é como diz no livro, e o Espírito diz isso com muita propriedade, é que, infelizmente, a maioria absoluta daqueles que reencarnam com esses compromissos retornam ao mundo espiritual com dificuldades, às vezes mais endividados do que quando aqui chegaram. Então, os completistas são aqueles espíritos que assumem os compromissos e completam a sua programação.
Esperamos que todos nós possamos fazer isso um dia, que retornarmos ao mundo espiritual, olharmos os nossos compromissos e podermos dizer aqueles espíritos que avalizaram a nossa reencarnação: obrigado pela ajuda, porque eu consegui cumprir aquilo que me prometi. Sou um completista. A doutrina espírita, nos apresentando e explicando a lei de causa e efeito, nos dá a certeza absoluta que nós devemos cuidar do nosso comportamento e incrementar a nossa reforma íntima. E a gente percebe que apenas o conhecimento acadêmico não é suficiente para que a pessoa deixe determinados vícios, como, por exemplo, a utilização do tabaco ou da bebida. O conhecimento da lei de causa e efeito pode ajudar muito nesta questão, Marco? Poderia ajudar muito, porque na verdade existe uma dicotomia entre o que se fala e o que se faz. Às vezes o conhecimento acadêmico, lógico que ele é importante, evidentemente que é, né? Mas a necessidade da conscientização, né? A necessidade de que as pessoas que vivenciam essa realidade, nesse exemplo que foi colocado, é importante que a gente entenda que o conhecimento ele ajuda, mas se não houver conscientização, se não houver esta visão de que a vida continua após essa vida e nós continuaremos sendo os mesmos, com todos os pontos positivos, todos os pontos negativos, e levaremos conosco toda a bagagem que nós fizemos na nossa vida. E este processo é um processo contínuo, e as pessoas aí, infelizmente, não acordando para essa realidade, vão acordar um dia. Infelizmente, acordarão um dia, muitas vezes, pela dor. Marco, nós queremos agradecer a sua participação neste programa. Muito obrigado e até a próxima vez. Queremos agradecer a todos os telespectadores que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.